Então, eu estou comprando de um fornecedor do Simples, que está me mandando uma nota fiscal de R$ reais. Então, meu custo estaria de 9. E eu tenho um outro fornecedor, que é do presumido, que a nota dele é R$ reais. E eu compro do Simples, porque eu acho que do Simples é mais barato. Mas, quando eu vou ver, o Simples não contribuiu nada com o CBS. E o do presumido contribuiu com R$ reais. Então, significa que a do presumido custou 8 para mim. E a do Simples custou 9. Entende ou não? Então, isso precisa ser revisto a partir de agora. De quem que eu estou comprando? Ele vai me transmitir crédito, sim ou não? Você precisa analisar. Agora, vamos para a parte da venda. Eu estou vendendo o meu produto, tudo bem ou não? E eu estou colocando uma margem, que essa margem é tributada pelos impostos, CMS, PIS, COFINS, tudo bem ou não? Quando você deixar esse sistema e entrar no sistema novo, o teu produto vai ter um preço e o tributo vai ter outro. Tudo bem ou não? O tributo não faz mais parte do preço. Então, uma vez que o tributo não faz mais parte do preço, você precisa analisar se você está vendendo no preço certo, se você está atacando o mercado certo, se a sua área, nós teve até um colega nosso falou de vendas, se a sua área de vendas já está atacando os pontos principais, tudo bem ou não? Se existe um produto que você está disfarçando o preço porque tem tributos por dentro, esse é o momento de você parar de fazer isso, tudo bem ou não? Porque todo mundo vai enxergar quanto que custa o teu tributo, e todo mundo vai enxergar quanto que você paga de imposto. Tudo bem ou não? Então, você tem que rever os seus processos, rever a parte comercial, rever a parte de compras, rever a parte tributária e rever a parte contábil também da sua empresa. A contabilidade agora tem que ser um mecanismo que demonstre para você aonde você precisa melhorar os seus números, melhorar os seus processos, melhorar a forma com que você trata e se relaciona com demais empresas, tá? O lucro real e o lucro presumido, eles vão acabar, tá? Quando a gente fala de impostos sobre o consumo. Só vai existir um regime, que é o regime normal. E o segundo regime, que é o do Simples. Tudo bem ou não? Então, tanto o presumido quanto o lucro real vão poder tomar crédito e transferir crédito. O Simples Nacional não vai, na sua totalidade, transferir crédito. Ele vai ter uma opção de recolher lá, dentro do DAS dele, o CBS e o IBS, mas ele vai transmitir pouco crédito. Tá? E nossos amigos do MEI também vão ter uma consequência que eles não vão transferir crédito. Tudo bem ou não? Então, você vai ter que optar. Eu vou ficar com os meus fornecedores que me transferem pouco crédito ou nenhum crédito, ou vou ficar com um fornecedor que vai me transferir crédito, que eu vou poder compensar esses créditos, melhorar meu preço e vender no preço justo para os meus clientes. Tudo bem ou não? Então, agora é hora de revisar processo, é hora de enxergar a tua empresa como ela deveria ser enxergada desde o começo, que é a sua posição dentro do mercado. E a parte tributária é fora disso, tá? É um plus, porque você vai ter que pagar o imposto de forma por fora agora, tá? Assim como é o IPI. Tudo bem ou não? Então, é um momento de revisão, reflexão e também um momento de gerir a empresa de uma forma com que vocês continuem dentro do mercado após a reforma tributária, tá bom? Perfeito, Flávio. O Kleber, dá uma opinião sobre isso também, o conselho aí para os empresários, por como eles podem, enfim, o que vai de uma maneira mais fácil, como o Flávio, e a sua opinião sobre isso também. Claro. Bom, eu acho que, vou pegar um recorte que você havia mencionado, Fabrício, em relação à gestão da empresa. Eu acho que é muito simples quando você perguntar para o empresário o seguinte: quantas notas você emitiu no mês? Muito provavelmente ele não sabe. Agora, se eu perguntar quanto você tem no banco, muito provavelmente, se você é um empresário atento, essa você sabe. Mas eu quero dizer que não é só olhar o banco. Agora eu preciso checar também quantas notas eu emito, quais são meus fornecedores, se eu compro com nota ou sem nota. Embora essa questão deveria já ser afastada, ou seja, só comprar mercadorias com nota, tomar serviços com nota. Só fazendo um adendo nisso, Flávio, Kleber, que eu lembrei de uma coisa. Quando vocês pedem um orçamento e vem lá
o valor com nota fiscal inclusa. Eu não entendo isso. Vocês conseguem entender? Exatamente. Com nota fiscal inclusa. Em que momento eu falei que eu ia querer sem nota? Não existe vender sem nota. Não sei se... normal, você acontece. me fez um insight aqui que eu dou risada. Eu chego no orçamento no final do PDF com nota fiscal inclusa. Pois É impressionante, né? Parece que é um acessório, né? É um acessório. Adicional. Adicional. Um benefício vou ter com nota. Exatamente. E com o passar do tempo, a gente percebe os mecanismos de fiscalizações por parte do governo e você percebe que não tem mais espaço se a empresa é pequena, média ou grande. A verdade é que quem faz esses cruzamentos é uma máquina. Então, eu acho que o jogo começou a mudar um pouquinho em relação a como nós temos que gerir a empresa. Comprar com nota, emitir nota fiscal. Então, eu acho que se você já tem esse comportamento, está buscando, obviamente, traduzir isso em efetividade competitiva, que esse é o ponto. A verdade é que muitas empresas acabam utilizando, talvez, o discurso que não emite nota porque o fornecedor não emite, se caso ele fizer ao contrário, vai perder competitividade. Mas se é verdade também que o governo está buscando meios e condições de neutralizar esses contribuintes que chamamos de contribuinte contumaz, aquele de forma recorrente que deixa de recolher, acho que nós temos aí um grande potencial para começarmos a entender que abrir um CNPJ não é só apenas ter 14 dígitos, mas que, na verdade, você tem um compromisso e o dever de também garantir as arrecadações. Porque se vocês pararem para pensar, como eu havia mencionado, quando você forma um preço, você emite uma nota. Essa nota é enviada para quem está consumindo. A pessoa dedicou toda a confiança em você. Ela pagou o documento fiscal. Então, teoricamente, ela entregou os recursos para você fazer o recolhimento e, muitas vezes, por algum motivo, a gente não está recolhendo esses tributos. Então, a responsabilidade também é da sociedade como um todo. Então, acredito que essa questão é muito mais profunda do que puramente só apenas a reforma tributária. E todo esse mecanismo que a gente está aqui falando faz com que, naturalmente, as pessoas buscam caminhos para conseguir pagar de forma ilícita os tributos. E, de certa maneira, quem fiscaliza precisa também buscar mecanismos para identificar quem são esses contribuintes que deixam de arrecadar. Diante disso, a gente tem que entender, se eu tenho aqui agora um fisco eficiente que está cada vez mais fiscalizando, é como um jogo de xadrez. Toda vez que eu mexo uma peça, eu tenho que saber qual é a consequência do meu oponente. Qual é a consequência disso? Então, se eu deixo de emitir uma nota, se eu deixo de receber nota, e meu banco, muito bem conciliado, ou seja, ele bem robusto, é incompatível se eu não tenho nota fiscal compatível com aquelas transações. Então, acho que a mentalidade também agora precisa ser um pouco mais desenhada para sabermos que não vai ter mais espaço para a gente poder ter esse comportamento, talvez, que já foi utilizado, ou muitas vezes é utilizado até nos tempos atuais, Fabrício. Então, acho que o que fica é algo um pouco mais profundo, entender que, enquanto empresário, tem deveres também, em fazer com que realmente as arrecadações aconteçam. Porque, não sei se vocês pararam para pensar, mas é através dos tributos que a sociedade se sustenta. É verdade que a gente pode ficar horas aqui discutindo de que não é muito bem investido, não é a melhor forma de que... Perfeito. Mas façamos a nossa parte. Se eu vejo aqui, muito bem limpo, aqui todo o espaço, e se eu jogar um papel e você quiser me acompanhar, imagina que todo mundo agora vai deixar esse ambiente que estava limpo ficar sujo. Então, acho que a gente tem que cumprir nosso papel enquanto contribuinte, entender que nós temos uma responsabilidade perante a sociedade e fazer as arrecadações da maneira que a gente entende que seja mais adequada. Então, isso é abrir um CNPJ. Não é só apenas emitir umas notas ou receber uns PIX nas contas.